Amém. Querido, queria te convidar a abrir comigo aí no livro de Êxodo, capítulo 12. Hoje não foi feriado, mas amanhã é feriado. Para muita gente, a Páscoa significa apenas um momento de descanso, um momento de entretenimento, um momento em que você vai poder viajar com a sua família, um momento em que vai poder resolver algumas coisas em casa, por conta das demandas do trabalho, não consegue fazer muita coisa. Mas, na verdade, a Páscoa ela tem um símbolo muito mais profundo do que apenas um feriado. Se você é como eu e frequenta o mercado, anda pela rua, trabalha na rua, você deve ter visto que o coelho da Páscoa tomou conta de alguns locais do supermercado, né? O ovo da Páscoa, gente, é uma coisa que não faz o menor sentido e a gente faz, é cultural. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, na nossa conversa aqui, que primeiro que o coelho ele é um mamífero, ele não põe ovos. E para piorar, é ovo de chocolate. Né? Uma coisa bem estranha, né? Mas pegou, né? Não sei explicar como que isso pegou, mas assim, vai, né? Tá indo. Êxodo 12, 11, você que encontrou pode dizer amém? Amém. O pessoal vai passar aqui também. Diz assim a palavra do Senhor: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor, que significa passagem do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos umbrais das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Tem mais um texto que está em João, capítulo 1, versículo 29, eu vou ler em sequência, o pessoal vai botar aqui atrás. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo sacrifício do teu filho por nós naquela cruz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento através da leitura da Bíblia de que Jesus é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá acesso à eternidade. E que nessa noite esteja claro para todos nós aqui o que é a verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Êxodo, ele fala como que o pecado era tirado do povo naquela época. Deus, ele deu uma ordem para que um cordeiro que fosse puro, sem nenhuma imperfeição, ele fosse morto, a carne seria comida pela família e o sangue seria a proteção. Como assim? O sangue seria colocado nos umbrais da porta, porque o povo estava no Egito nesse momento. E muitas pragas chegaram, e essa era a última praga. Era a praga da morte do primogênito. Então, naquele momento, Deus ele deu uma orientação para o povo. A partir de hoje, em outras palavras, foi isso que Deus disse: a partir de hoje, nessa data, vocês sempre vão matar um cordeiro, porque isso representa a remissão do pecado. Só que quando Jesus vem, acontece que Deus oferece o cordeiro por todos nós, pela humanidade. Jesus estava prestes a ser batizado por João Batista, e foi o momento em que João Batista viu Jesus, ele bateu o olho, ele teve a revelação de quem Jesus é verdadeiramente. Ele era o Messias aguardado durante muitos anos, anos de silêncio, anos de cativeiro na Babilônia. Mas naquele momento a esperança surge, e João Batista diz: ei, para tudo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele apontou para Jesus. A Páscoa
ela não é um feriado comum. A quinta-feira de Páscoa não é um dia comum. E eu fico honrado de poder trazer essa mensagem hoje, querido. É uma mensagem de lembrança e talvez até de discernimento, que talvez alguém aqui não saiba o que aconteceu na quinta-feira de Páscoa, o que aconteceu na semana da Páscoa. E assim, o coelho vai ficar para depois, talvez para depois de domingo, que a gente compra mais barato, né? Depois, o ovo de Páscoa fica mais barato na segunda. Eu não tenho nada contra o ovo de Páscoa, eu só acho que está muito caro, sabe? Só acho que está muito caro. Mas, inclusive, eu queria deixar um convite para você. É meu aniversário domingo. Se você quiser me dar um ovo de Páscoa, fica à vontade. A Páscoa é o ápice daquilo que Deus tinha para fazer na humanidade. Porque é ali que o poder do pecado sobre você não existe mais. Jesus venceu por nós. Sabe quando você vê um filme bem empolgante, e do nada acontece uma reviravolta? Sabe, tem um ator, não é famoso hoje, mas já foi. Quem passou dos 40, eu não passei dos 40, tá? Acho que não parece, mas é bom falar. Às vezes tem sempre engraçadinho, né? Quem passou dos 40 já ouviu falar no Steven Seagal. Cara, eu adorava ver filme com ele nunca apanha. Ele sempre vence. Mas eu gostava também de ver filme com o Van Damme. O Grande Dragão Branco. Quem tá comigo aí? Gente, só tô sozinho, não é possível, né? Poxa, o Grande Dragão Branco, cara. Se você não viu, você tem que se converter, não é possível. Você passou dos 40 e não viu, você vai fazendo dever de casa. Amanhã você vai ver o Grande Dragão Branco. Ele apanhou o filme todo. Chegou no final, ele ganhou a luta cego. Meu irmão, que loucura! Isso seria o clímax do filme. É o ponto máximo, onde tinha tudo para dar errado, e mesmo assim deu certo. Aconteceu alguma coisa, um milagre. Aconteceu o improvável. E sabe qual é o improvável que aconteceu na Páscoa, querido? O Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o ápice, isso é a Páscoa. E às vezes culturalmente a gente vai levando e a gente não sabe o que significa. Quer ver um exemplo? Nós somos muito influenciados aqui no Ocidente pela cultura grega. Quer ver uma coisa? Aniversário de 15 anos. Estou lembrando aqui. Aniversário de 15 anos. Se você fez para sua filha, tudo bem. Mas a partir de hoje, toma um pouquinho mais cuidado. Por quê? O aniversário de 15 anos foi instituído na Grécia, quando o pai tinha uma filha e ela fazia 15 anos e ela atingia a maturidade sexual dela. Então era uma honra para eles oferecer a sua filha à deusa Diana, que é a deusa do amor, a deusa da prostituição, a deusa da sexualidade. E como que ele fazia isso? Ele raspava a cabeça da filha e entregava no templo de Diana para ter relação com outros homens. Isso é o aniversário de 15 anos, gente. Embora, é lógico que não é feito isso aqui, mas culturalmente isso foi passado, e ninguém sabe por quê, mas acha bonitinho fazer aniversário de 15 anos e por aí vai. Por isso que Paulo fala que as mulheres, elas tinham que usar o véu. Por quê? Para não ser confundida com as prostitutas da época, porque elas estavam com a cabeça raspada. E quem usava o véu não tinha como confundir. Então, quando a gente vai tendo entendimento do que a palavra de Deus fala, da cultura que a gente está inserido, algumas coisas começam a fazer mais sentido. E aí você está se perguntando assim, mas Caleb, da onde surgiu o coelho? Da onde surgiu os ovos de chocolate? Eu vou te explicar o que é consenso entre os historiadores. A gente tem a cultura de fora, então tem uma cultura germânica em que eles, para celebrar a saída do inverno rigoroso, porque nesse período está acabando o inverno no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa. E o inverno é um momento de muita incerteza, porque as pessoas não podem sair de dentro de casa, não podem sair dos seus lares, porque eles morrem congelados literalmente. A gente não sabe o que é isso. Pelo menos eu não sei, porque eu nunca fui para o lado de lá. Mas dizem que é um frio, mas um frio que te bate o dia inteiro. E para celebrar isso, o que eles faziam? Eles pintavam ovos, não era de chocolate ainda, era uma cultura, e essa cultura chegou até na Inglaterra. Tem ovos de ouro
de reis antigos. Você já deve ter visto algum filme, alguma coisa nesse sentido, leilões de ovo com esmeraldas, com diamantes e por aí vai. Isso é uma cultura antiga. E aí, o coelho entrou meio que de gaiato aí, por quê? É uma cultura germânica também de celebrar o coelho, porque ele é o primeiro animal a sair da toca quando acaba o inverno. E o chocolate? O chocolate foi introduzido no século XIX porque a indústria do chocolate viu uma oportunidade de fazer uma ligação do fim do inverno, a celebração da vida, que está chegando a primavera, com o coelho bonitinho saindo da toca com um ovinho de chocolate. Quem não gosta de chocolate? Cara, isso vai dar certo, vai pegar. E aí, pegou ou não pegou? Pegou, meu irmão. E pegou com força. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. É desse jeito mesmo. É ovo de Páscoa, é coelho é ovo de chocolate, é coelho de chocolate, cenoura de chocolate, tudo de chocolate que você pode imaginar. Para o pessoal da indústria do chocolate, a Páscoa é como se fosse o segundo Natal, para você ter uma ideia do quanto é importante essa data para o comércio. E essa cultura, ela vai sendo passada de geração em geração e nós não sabemos explicar. Mas nós, qual é a cultura que nós estamos passando para os nossos filhos sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa? Quem é Jesus? O que aconteceu há 2024 anos atrás? 2025, digo. Na semana da Páscoa, Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo uma profecia de Zacarias 9:9, que dizia que o Filho do Homem entraria num jumentinho com humildade pelas ruas de Jerusalém. E assim foi. E o mesmo povo que gritou Hosana nas alturas foi o povo que gritou crucifica-o na sexta-feira. Cristo sofreu para que nossos pecados fossem apagados, não apenas cobertos, mas completamente removidos. Querido, a Páscoa é a comemoração da morte e ressurreição de Cristo. Pois por isso que nós temos a remissão dos nossos pecados. Eu faço menção daquele texto que a gente leu em Êxodo, que o cordeiro deveria ser oferecido, morto, e o seu sangue passado nos umbrais da porta. O sangue de Jesus sobre a sua e sobre a minha vida, querido, faz com que a morte eterna não te alcance. Isso é a Páscoa. E o ponto é que celebrar a Páscoa sem mencionar o sacrifício de Jesus na cruz é como a gente ir para um casamento e não ter noivo e noiva. Já parou para pensar num negócio desse? Não faz o menor sentido. É como celebrar o aniversário de alguém, por exemplo, e o aniversariante não ser convidado. A festa é bonita, faz sentido, tem até ovo de chocolate, mas o dono da festa não está. Que sentido tem? Não faz o menor sentido. Eu quero falar com você como que foi a semana da Páscoa. No domingo foi a entrada triunfal. Na segunda, a purificação do templo, que Jesus entrou e quebrou tudo, literalmente. Na terça-feira foi um dia de confronto, em que Jesus falou sobre os fins dos tempos. E provavelmente, ao fim desse confronto, que começou a trama da traição de Judas. E na quarta-feira, Jesus se retirou para orar, que foi quando aconteceu tudo. E na quinta-feira, como se fosse hoje. Imagine que hoje é o dia que antecede a morte de Jesus. Hoje aconteceram duas coisas muito marcantes, porque nesse horário que a gente está agora, Jesus já estava sendo preso. Porque a nossa cultura é muito noturna hoje, né? Hoje, das 7 horas, a gente está fazendo coisa ainda, fazendo janta para comer 10 e pouca, quer ver uma série mais tarde e tal. Naquela época, não. Quando o sol, ele se punha, as pessoas elas já se retiravam para dormir. E foi mais ou menos um pouco depois do sol se pôr que Jesus foi preso. Antes de Jesus ser preso, aconteceram duas coisas muito marcantes na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que foi o lava-pés. A primeira coisa que aconteceu foi o lava-pés. Para quem não sabe, lavar os pés de alguém quando chega na sua casa era um sinal de reverência à pessoa que você está recebendo. Não faz parte da nossa cultura também, mas nesse período em que Jesus ele veio à terra, era muito comum pessoas muito ricas terem escravos
para fazerem algumas coisas dentro de casa que elas não queriam, que elas achavam humilhante. Uma delas é limpar os pés das pessoas que eram recebidas como visitante. Meu irmão, hoje você tem tênis, hoje você tem um chinelinho melhor, né? Se você tem a condição, Deus te abençoou, você compra um Nike e tal, por aí vai. Vou fazer propaganda de marca aqui. Mas você pode comprar um tênis um pouco mais confortável. Naquela época, o calçado mais confortável era uma tábua com a fita por cima. Imagina o tanto de sujeira que não passava por ali. E digo, naquela época era comum não ter muita poeira. Era comum pisar em uma poça e sujar mais ainda os pés. Então o pé é sinônimo de imundície. Então quem tocava nos pés de uma pessoa que estava sendo recebida era uma pessoa, sim, a função dele é lavar o pé. Só que aí Jesus quebra o protocolo mais uma vez, meu irmão. Os fariseus odiavam Jesus, porque Jesus ele veio para quebrar o sistema. Jesus curou no sábado, falou com uma samaritana. Jesus impediu um apedrejamento de uma adúltera que foi pega no ato. Os caras estavam loucos com ele. Quem que esse cara pensa que é? E digo mais para piorar a situação. Para os fariseus, Jesus era um desempregado andarilho que vivia de oferta. Faz sentido para você? Pelo olhar dos fariseus, realmente não faz. Se você não. Para nós que sabemos quem ele é, não faz sentido. Mas para os fariseus, eles não admitiam isso. Um homem desempregado que era carpinteiro, não trabalha, vive de oferta, andando por aí, dizem que cura, e ele ainda diz que é o Filho de Deus. A gente tem que dar um basta nisso. Irmão, Jesus ele veio para quebrar o protocolo. E aí nesse momento do lava-pés, nem os discípulos estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu falei assim, não mestre, não faz isso. Isso é uma humilhação muito grande. Isso é função do escravo. Você é o nosso mestre. E Jesus ele diz que a sua posição social, a sua posição de liderança numa igreja ou em qualquer outro lugar não significa nada se você não está disposto a servir, meu irmão. Se você não serve o seu próximo, você não serve. É isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus não estava ensinando eles a serem escravos, estava ensinando eles a serem servos de todos os irmãos. Sabe aquele louvor? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Tem uma parte que ele fala, servo de todos os irmãos. É para isso que Jesus nos convida, querido. Nesse momento do lava-pés, 1 Coríntios 1,18 diz, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Não sei quantos já leram o livro O Monge e o Executivo. É um livro que marcou muito na época da faculdade, os professores recomendaram, e tinha em casa, os meus pais tinham esse livro e eu li. Gente, foi um livro que me marcou demais, é um livro antigo, se você puder e tiver acesso, puder comprar e ter esse livro em casa, é muito bom. Fala sobre liderança. É a história basicamente de um homem chamado John, líder de uma grande multinacional, um empresário, um CEO de sucesso. Vamos dizer que é o CEO da Apple, só para conjecturar aqui, ficar mais fácil de você entender, o CEO da Apple. Ele entra em burnout, ele não encontra sentido para a vida dele mais, ele recebe um convite para ir para um mosteiro. E lá ele encontra um monge chamado Simeão. Encontra outras pessoas também. Mas só para abreviar, lá ele é desafiado a fazer coisas que na época em que ele estava como CEO, as pessoas faziam para ele. E tem um episódio muito interessante em que Simeão, o monge, ele fala assim, John, aqui no mosteiro todo mundo tem uma função. A sua função a partir de hoje é deixar todas as janelas limpas. Alguém já leu esse livro? Alguém já leu esse livro? Você lembra dessa parte? A sua função é deixar todas as janelas limpas. E no mesmo momento o John ele se sentiu rebaixado. Ele chegou assim, cara, mas não é possível, cara. Esse monge tá tirando onda da minha cara, não é possível, cara. Não, tem que arrumar um jeito de falar com ele para ele não se ofender também. Aí ele chegou e falou assim, ô Simeão, deixa eu te chamar, vem aqui rapidinho, olha só. Simeão, acho que você não está entendendo. Eu sou CEO de uma grande corporação multinacional, multibilionária. Eu falo 5 línguas, sabe? Eu tenho várias técnicas de gestão. Eu poderia ajudar a gerir os estoques do mosteiro. Eu poderia ajudar vocês a fazer um planejamento executivo do passo a passo. A gente fazia um cronograma de como que a gente faz aqui quando acorda. Sabe? Você vai me botar para limpar a janela?
Aí Simeão olhou bem nos olhos dele, riu e falou assim: "Caro John, eu sei que você tem muitas habilidades para fazer coisas diferentes, coisas difíceis. O que eu ainda não sei é se você sabe fazer as coisas simples com a mesma excelência." Sabe, irmão, o evangelho se trata de simplicidade. Servir o outro é uma coisa tão simples, mas nós, na cultura capitalista que nós temos, nós queremos que as pessoas nos sirvam, enquanto o Filho do Homem se despiu da sua glória, desceu, se fez homem, se humilhou, se tornou servo de todos, morreu numa cruz, por você e por mim. E às vezes a gente acha que a gente vai ser poupado de algumas coisas. Para muitos é humilhação lavar os pés de alguém que chega, assim como para os discípulos, mas para Jesus não. Para Jesus, servir os meus irmãos é uma honra, é um privilégio. Você deve ter percebido, você que é da nossa igreja, você deve ter percebido que nós temos falado bastante, batendo bastante na tecla sobre servir. Querido, a gente tem que seguir aquilo que Cristo fez. E o que Ele mais fez aqui na terra? Serviu. Eu ouvi uma analogia bem interessante de que Jesus é como se fosse uma pessoa que tem um Porsche, um grande carro, um carro maravilhoso, um carro sensacional, que não tem nem rua em Cabo Frio para andar nesse carro, para você ter uma ideia. Só que ele viu uma ladeira e ele podia ajudar, botar a pessoa dentro do carro e ir. Mas ele pensou, não, eu vou descer do carro e eu vou ajudar essa pessoa a subir. Foi mais ou menos isso que Jesus fez comigo, com você, quando Ele veio a esse mundo e andou como nós, sofreu as nossas dores, sofreu a mesma coisa que nós. A palavra de Deus diz que Ele tinha as mesmas paixões que nós, era sujeito às mesmas paixões que nós. A única diferença, sabe qual é? É que Ele não pecou. E isso fez dele o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, que tira o pecado do mundo. Logo depois desse momento de lava-pés, que os discípulos já estavam totalmente desconcertados, inclusive Judas teve seus pés lavados ali. Eu acredito que, assim, não está escrito isso, mas a gente pode conjecturar que talvez naquele momento Judas deve ter pensado assim: o que eu fiz, cara? Esse cara é o Messias mesmo, já está tudo certo, vão pegar ele daqui a pouco. E aí Jesus, ele chega e fala sobre a nova aliança que começa naquele momento. Ele pegou o pão, ele partiu. E o pão aqui simboliza, sabe o que, querido? Aquele cordeiro que falou lá em Êxodo, que Deus falou que teria que ser um cordeiro puro. Ele pega o pão e diz, em outras palavras, ele diz isso: esse pão é como se fosse aquele cordeiro, que é partido, ele foi partir o pão. E esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela altura do campeonato, ninguém estava entendendo mais nada. Os discípulos não estavam entendendo nada. E, gente, isso foi numa quinta-feira. É como se fosse hoje. Usa um pouquinho a sua imaginação. É como se fosse algumas horas atrás. E ninguém estava entendendo nada. E ele pegou o cálice e ainda falou assim: esse é o símbolo da nova aliança. Esse é o meu sangue derramado por vós. Isso é a Páscoa. E a gente faz isso até os dias de hoje. Pelo menos uma vez por mês a gente celebra a Páscoa. A gente celebra a Santa Ceia. No primeiro domingo e na terceira quinta-feira de todo mês a gente faz. E eu fiquei pensando, gente, que fantástico. Hoje é a terceira quinta do mês, é ceia e a Páscoa. Nossa, que privilégio. Isso é muito bom, querido. Você é privilegiado junto comigo de estar ouvindo essa mensagem. A mensagem de redenção é a mensagem que te dá acesso à eternidade, meu irmão. Se você crê nisso, eu quero te convidar, me ajuda a pregar aí. Dê um forte aplauso ao Senhor, adore a Ele, porque o Cristo se faz presente aqui nesse lugar. Charles Spurgeon diz que a cruz é a escada celestial pela qual Deus desce ao homem e pela qual o homem pode subir a Deus. Sabe, irmão, quando Cristo ele nos chama, tem um momento em que Jesus fala: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ali Jesus já estava dando um spoiler do que seria. Ninguém imaginaria que ele já estava falando
da cruz que ele seria crucificado. Essa analogia não fez muito sentido naquele momento, mas depois que Jesus ele foi à cruz, começou a fazer um pouco de sentido. E quando ele nos chama, querido, ele nos chama para morrer junto com ele. Você sabia disso? Que quando Jesus fala, vem, siga-me, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e o quê? E siga-me, para onde? Para o Gólgota. Sabe o que é o Gólgota? É o monte aonde eram colocadas as cruzes. E a cruz era para aqueles que eram os malfeitores da época, assassinos, estupradores. Faz essa língua estranha aqui, estuprador. E Jesus, ele sofreu essa pena, como se ele fosse um desses. E Jesus não fez nada disso, e não faz o menor sentido. Irmão, quando Jesus falou isso, pega a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, vem para o Gólgota comigo, para você sofrer junto comigo, para você ser crucificado junto comigo, e você ser redimido e ser ressurreto junto comigo também. Porque ele chama para você morrer, mas ele te chama para ressuscitar junto com ele. Que a palavra de Deus nos diz isso. Aqueles que creem, aqueles que permanecerem, serão ressurretos no dia de Cristo. Gente, a gente vai morrer uma vez só. A segunda morte não está para você que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. E se você entrou aqui nessa noite com dúvida, ou talvez desviado mesmo, vamos usar a palavra que define, meio lá, meio cá, não sei, estou desacreditado. Eu vou te falar, 2 pessoas que marcaram o momento em que Jesus foi crucificado. Fala comigo, 2 pessoas. A primeira não resistiu à pressão. Quando Jesus foi crucificado, ele entendeu. Foi eu que fiz isso. Eu não devia ter feito isso. Já era para mim. Já era. Ele não aguentou a pressão e ele se suicidou. A segunda pessoa negou a Jesus no momento em que foi identificada. E fugiu. Eu não quero saber disso não, eu vou fugir. Estou falando de Pedro, estou falando de Judas. Judas não aguentou a pressão e se suicidou. Pedro não aguentou a pressão e fugiu. Judas achou que seu erro era irreparável e tirou a própria vida. Pedro achou que seu erro era irreparável e fugiu. Mas quando você decide não tirar a sua própria vida, em algum momento, Jesus ele vai te alcançar. Ele vai chegar para você, talvez como hoje, e vai dizer para você assim, filho, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você pensou que não tem jeito mais para você, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho algo preparado para você. E talvez Deus esteja falando para algum Pedro aqui hoje, que desistiu do evangelho, que desistiu de seguir a Jesus, que errou 1, 2, 3, 4, 5 e não consegue se erguer. Mas o que fez a diferença aqui, fazendo um paralelo de Judas e Pedro, é que Pedro, ele se arrependeu. A palavra da cruz é uma palavra de redenção, é uma palavra de morte, é uma palavra de ressurreição, é uma palavra de esperança para todos aqueles que creem e se arrependem. É impossível a gente acessar a plenitude do que Deus fez através de Jesus sem arrependimento, irmão. Não tem jeito. Você só vai vir aqui para o culto, vai se emocionar com algumas canções, como hoje, canções que marcaram um período da sua vida, canções que às vezes você nem nunca ouviu, mas nossa, que letra bonita, que melodia bacana. Mas se não houver arrependimento, não tem mudança de mente, não tem mudança de vida, não tem redenção. A palavra de Jesus para mim e para você é uma palavra de que tem jeito para você sim. Mesmo que você tenha errado várias e várias vezes, mesmo que as pessoas não acreditem mais em você, mesmo que você esteja com o filme queimado, como dizem, Deus ele te chama para perto, assim como ele chamou Pedro.
E a partir de Pedro que a igreja foi instituída. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe, irmão, quando você decide fazer o caminho de arrependimento, o caminho de deixar aos pés da cruz as suas imperfeições, os seus pecados, os rótulos que colocaram em você, ou talvez até mesmo rótulos que você colocou em você, coisas que você acha que você é, mas Deus pensa completamente diferente. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Querido, hoje é dia de voltar à cruz. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de refletir que a morte de Jesus não pode ter sido em vão. A morte de Jesus não pode ter sido só para me dar um feriado e só para trocar ovos de Páscoa, ovos de chocolate num domingo. Porque Jesus, ele foi preso numa quinta-feira à noite, enquanto ele estava em oração, e ele suou sangue naquele momento. Ele sabia que estava chegando a hora dele, tanto que ele chegou e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Meu irmão, a pressão estava muito forte ali. Ele pensou: deve ter outro jeito, Senhor, Pai, deve ter outro jeito. E não tinha outro jeito. Naquele momento ele foi preso. Em menos de 24 horas tudo aconteceu. Ele foi preso. Judas teve o pagamento da traição. Ele foi levado, ficou a madrugada inteira, foi açoitado pela manhã, foi julgado. E aproximadamente às 9 horas da manhã, que dizem os estudos, é que Jesus, ele foi ao Gólgota e ele foi crucificado naquele lugar. Por volta das 16 horas, Jesus morreu. E ali, os discípulos que o seguiam, talvez eles estivessem desacreditados do que estava acontecendo. Eles deviam estar pensando: gente, isso não está acontecendo. A gente estava ontem com ele lavou nossos pés, ele fez um momento bacana lá de dividir o pão, e ele disse que era o corpo dele. A gente não estava entendendo nada. Será que era disso que ele estava falando? Vamos fugir, eles vão perseguir a gente também. E não teve jeito. Realmente ele morreu. Ele foi sepultado. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Esse é um momento de arrependimento. É um momento em que talvez você pense: mas eu não tenho pecado. E uma palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se você pensou isso, você acabou de pecar. Isso Paulo fala para constranger a gente, para a gente entender que nós somos maus. A nossa natureza é pecaminosa. Nós temos pecado e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para ter acesso à redenção em Cristo Jesus. Queria te dar um tempo para você fazer a sua oração nesse momento. Hoje é quinta-feira de Páscoa. Hoje é dia de ceia aqui na nossa igreja. Hoje é dia de fazer o caminho de volta, é o dia de voltar à cruz. É o dia da gente celebrar a morte de Jesus. Porque a Páscoa é isso. A Páscoa é a celebração da morte, mas também da ressurreição de Cristo. Senhor, nós queremos te dar graças por esse dia maravilhoso que o Senhor separou para nós. Certamente o Senhor marcou um encontro com alguém aqui nessa noite, além de mim, que fui tremendamente impactado pela mensagem verdadeira da Páscoa. E Deus, nesse momento, queremos te entregar os nossos corações, queremos te entregar as nossas vidas, a nossa natureza pecaminosa e miserável, que foi apresentada diante de nós. Pai, que o Senhor esteja sondando cada coração aqui nessa noite e derramando graça, e derramando o teu sangue que nos limpa do pecado.
Adore a Ele, querido. Você que conhece, você pode cantar essa canção de todo o seu coração nesse momento. Aleluia!